Ô Fabrício, você tava falando, né? Com 18 anos você ia da sua cidade, Montes Claros, passava na porta do Corpo de Bombeiro, e aquilo lá te impressionava de alguma forma, que te dava vontade de estar lá dentro, né? Sim. Mas você já pensava também que tem que ter um contra nessa história, assim, tipo... Eu teria medo de ser bombeiro por conta de mergulhar, eu tenho fobia de ficar preso em algum lugar... Que tudo situação pode acontecer com um bombeiro, Sim, né? sim. Encontrar corpos, encontrar cadáver, essa coisa, né? É o bombeiro. Geralmente é o bombeiro que localiza, né? Isso tudo passou por sua cabeça que poderia acontecer, assim, e mesmo assim você ficou afim do negócio? Sim, passou. Tudo isso passou e realmente eu estava concatenado, eu estava decidido aquilo que eu queria. O que acontece? O concurso do Corpo de Bombeiros, né? Uma prova mediante concurso, né? Prova de múltipla escolha, redação, mas nós falamos disso aí, primeira fase do concurso. Porque vencida essa primeira fase, assim como é em algumas outras organizações, nós temos que passar por diversas outras fases. Uma fase de uma atividade aquática, nós passamos por fase que envolve atividade de altura. Então nós passamos passamos por uma série de fases para concluir efetivamente que aquele candidato ao certame, ao concurso, ele reúne as condições para vestir e representar a comunidade através da instituição Corpo de Bombeiros Militar. Se não passar, por exemplo, da fase do mergulho, não pode continuar. Nesse momento não envolve mergulho, envolve natação. Mas se porventura ele não passar na atividade de natação, ele é desclassificado do certame. Ele tem uma passagem de pórtico, que na verdade é um mecanismo de movimentação de um pórtico a outro através de uma plataforma de altura. Se ele não conseguir transpor aquele pórtico, automaticamente ele é desclassificado do certame. Por quê? Ele não reunirá as qualidades necessárias ao desenvolvimento da atividade bombeiro militar. E paralelo a isso também, tem toda uma série de exames, né, exames clínicos, exames médicos e avaliações de natureza psicológica, para que nós possamos reunir realmente que aquele componente ali reúne, que ele possui os requisitos para representar a instituição Corpo de Bombeiros e bem atender a comunidade. Caraca, não tem... Bombeiro é muito radical. Não, eu vou falar, não deve ter uma seleção... Existe uma seleção mais difícil que a de bombeiro, que você já viu, que você imagina, você fala assim, cara, tem uma que é igual a de bombeiro ou não? Eu imagino bombeiro é a seleção mais ferrenha mesmo, que o cara é posto à prova em várias situações. Psicológica, mental, de conhecimento, sei lá, de fobia. Tem alguma outra... coisa que viva isso? As organizações militares, quando nós pegamos, por exemplo, a Polícia Militar, o Exército Brasileiro, nós observamos também fases do certame nesse sentido. E assim, em se tratando do Corpo de Bombeiros, é importante, né, que a pessoa ela tenha condições, reúna condições de vencer todas essas fases, porque a instituição ela precisa que o seu representante ele tenha condições de atender todos esses níveis, né? Uma vez que nós estamos aqui, mas a instituição ela depara com situações, com ocorrências das mais diversas naturezas. E o bombeiro militar, ele tem que estar preparado para cada uma delas. É muito alto quando é essas plataformas e É bem alta. Curioso. É bem alta. Ela é bem alta e assim, não só nessa fase de ingresso na instituição, mas durante o período de formação também, o bombeiro militar, mesmo na sua formação, ele é submetido a esse tipo de avaliação constantemente. Então, cara... Aí vai além do certame, porque não só mais a natação, aí vai envolver um salvamento aquático, uma atividade de mergulho, uma atividade de altura, seja ela qual for a natureza de altura. Então, nós vamos fazer rapéis das mais diversas naturezas. Por exemplo, um treinamento de rapel com aeronave, treinamento de rapel em estruturas da ordem de 90 metros de altura, o que equivale a uma edificação aproximada a 30 andares. Ou seja, são vários esses níveis de treinamento durante o processo de formação que o bombeiro militar ele é submetido e ele precisa vencer cada uma delas. Caso ele não reúna essas condições, ele pode não atender os requisitos e durante o período de formação ele não terá aprovação.